Bom dia, Serafim. Bom dia, Cidral. Primeiro, eu queria agradecer vocês mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Para mim é uma honra enorme poder vir aqui dividir com vocês um pouquinho da nossa experiência, né, com esse período que a gente tem de excelência operacional, né? Já faz bastante tempo. Dividir um pouquinho nos nossos acertos e nossos erros, né? Que a gente não acerta tudo que a gente faz. Aí eu queria desejar um bom dia para todo mundo aí. Eu não consigo ver todos aqui na tela, mas um bom dia para todos. O Rubens tem uma baita experiência, tá com toda essa parte de otimização, tá lá nos Estados Unidos, estava com a gente até na Whirlpool há pouco tempo, trabalhando dentro da logística, a gente tem bastante interação também, e putz, eu consegui assistir só o finalzinho agora da exposição dele, muito bom, cara, entende demais, assim, ajuda bastante também. E me ajuda bastante aqui também. A gente tem um campeonato interno na Whirlpool que chama Kaizen Power Pitch, que a gente faz um campeonato global dos melhores Kaizens do mundo. O Rubens me ajuda sendo até jurado, tá? Abraço, Rubens. Mas o Serafim Cidral aí para todos, eu não preparei nenhum material, tinha conversado com o Serafim para ficar aberto, se vocês quiserem que eu conte um pouquinho da nossa história aqui, erros, acertos, perguntas, aquilo que eu puder ajudar aqui, estou à disposição. Legal. Como nós vamos fazer um painel, eu vou fazer diferente agora. As perguntas elas vão ser no meio, a gente vai interagindo com o pessoal e né, nós vamos nos interrompendo e vamos colocando os pontos e as perguntas, né? Então vamos começar. Bom, o Whirlpool tem um sistema de manufatura, né, muito bem montado, já de muitos anos, né? Veio o WCM, e o WCM muito bem estruturado, né? A Whirlpool é uma das empresas que tem o WCM completo no Brasil, pelo menos a experiência que a gente tem, o WCM forte, aquele WCM rígido do professor, né? Em todos os seus detalhes, né? E acho que um ponto que a gente que gostaria de bastante de discutir com você, Líbio, baseado na sua experiência, é que no Brasil há várias empresas, né, com tamanhos diferentes, empresas menores, né, diferentes segmentos, uh, né, porque o WCM ele veio lá, Chrysler, Fiat e tal, então ele vem automobilística, depois ele vem entrando, né, nesse nosso circuito de linha branca, Unilever, né, mas ele é tradicionalmente automobilístico, aí muitas vezes há um certo impacto quando você vai para uma empresa que é produção por batelada, que é uma empresa menor, né? Então, o ponto que eu gostaria de discutir contigo é, baseado na sua experiência, como é que a gente pode lidar com isso, né? Empresas menores, né? Culturas diferentes, em segmentos totalmente diferentes, né? Da automobilística ou mesmo da metal mecânica, né? Que fica mais fácil você adaptar o WCM, né? Baseado na estrutura que ele traz. Então, e como nós estamos falando de customização, né? E hoje a gente está falando muito disso, eu queria conversar um pouco e ouvir um pouco você a respeito disso. Tá bom. Vamos lá, só para contar um pouquinho da minha história também e um pouquinho da Isso, minha e experiência, né? faz a sua apresentação antes aí, É, eu, tranquilo, né? Eu Tá? comecei com o Lean, e para mim essa é uma pergunta muito bacana, assim, que eu já escuto há bastante tempo, né? Eu comecei a trabalhar com Lean Manufacturing em 1999, acho que eu tinha uns 2 anos, né? Mas eu comecei na Alcoa e depois do Lean Manufacturing, de lá para cá, eu tive a oportunidade de fazer o kickoff dentro da Whirlpool do WCM, que para mim é uma evolução do Lean, né? Talvez ele seja mais detalhado que o próprio Lean, um passo a passo, em 2017 aqui com o professor Yamashina, que faz até hoje as nossas auditorias, então a gente ainda tem o suporte dele anual, tá? Às vezes 2 vezes por ano, mas anual, mas é sempre uma pergunta recorrente. Inclusive, uma pergunta que é uma discussão que eu tenho com muitos amigos, até com a minha esposa, tá? A minha esposa é dentista, e aí eu falo para ela muitas coisas de WCM que ela deveria implementar no consultório dela, seja de lead time de atendimento do fornecedor, do cliente dela, desde a hora que chega até a hora que ela é atendida, seja dele da quantidade de material que é utilizado, seja ele da manutenção dos equipamentos e disponibilidade, seja da cadeira dela vazia, que eu falo, toda hora que você olhar para a tua cadeira, é dinheiro que você está perdendo. É como se fosse moeda, máquina que você vai falar assim, eu estou perdendo a minha cadeira. Seja de atividades não agregadoras de valor, que você tem um dentista fazendo uma atividade que às vezes poderia ser feita por um assistente, e aí você conseguir ter um giro maior. Então, eu acho que
desde a minha época da Alcoa, eu vi várias implementações e muito tipo de negócios diferentes. Eu tive muita oportunidade de ir para a indústria, como ver implementações de ferramentas de Lean, que hoje a gente pode falar também adaptar dentro do WCM, dentro de uma delegacia, dentro de uma padaria, dentro de qualquer tipo de entrega de serviço ou produto. Tá? Você consegue fazer essa implementação. Quando a gente compara o WCM, que nem a gente faz aqui, né? Aquele WCM extremamente rígido, né? Que a gente começa com toda a parte de coleta de dados, informações, data collection, um cost deployment extremamente preciso, etc. A gente está falando de uma indústria gigante com uma quantidade de recursos também maior. Então, na hora que eu falo, putz, eu tenho um líder de pilar para cada pilar com um sucessor. Se eu falo que a gente tem 10 pilares, e eu abro, na verdade, dois pilares, né? WO a gente abre em WO e AM, desculpa, AM a gente abre em WO e AM, e Environment a gente abre em Environment e Energy, eu vou para 12, eu tenho 12 líderes de pilar, mais dois sucessores, estou falando de 36 pessoas. Então, André, não querendo te interromper, mas aproveitando esse gancho dessa conversa sua, até já me incluiu a conversa, a pergunta do André Façanha aqui, que é como está estruturado o sistema de WCM na Whirlpool? Existe uma estrutura de pilares, governança, como é sim, que é? Exatamente isso que você sim. está falando. Só para aproveitar a pergunta do Rafael, tá bom? Tá bom, eu não tô, tá indo só para você, para mim não, aqui, mas assim, a estrutura que a gente fala por site, você tem uma liderança de pilar, tá, por pilar, e você tem pelo menos dois sucessores. E aí, por que dois sucessores? Para você criar uma competição, tá? Tá, você pode ter um só, pode, depende do número de recursos, mas se você tiver a oportunidade de ter dois, você cria uma sucessão, porque ser um líder de pilar é um trampolim de carreira e etc. Além de, claro, dar uma oportunidade de experiência gigante para quem está nessa posição. Então, hoje nos sites a gente tem, tá? Quando a gente iniciou o WCM, a gente começou dessa forma e talvez foi um dos pontos de sucesso nosso. Claro, a gente teve a oportunidade de ter Embraco muito perto, que ajudou demais a gente até a entender o case, entender melhor como que era o WCM, mas a gente colocou inclusive os líderes, tá? Então você via gerente sênior, gerentes de área sendo líder de pilar, e depois isso foi indo, e hoje a maioria ainda é gerente, mas foi indo para outras posições e essas pessoas foram crescendo. Quando eu olho para uma empresa menor, talvez você não tenha esse recurso total. Eu não tenho 36 pessoas dedicadas para trabalhar com WCM. Tá? Eu sofro isso em umas unidades menores que a gente tem. A nossa unidade de Manaus, por exemplo, quando eu olho a área administrativa, tem 34 pessoas, então é menos do que o número de pessoas que você precisa para ter lá. Então você se adapta, você se adequa. Sim, eu não preciso ter um cost deployment tão depurado numa padaria, um consultório odontológico, mas eu tenho que saber quais são meus custos, ele de forma muito clara, entendimento do que é desperdício. Então, você conseguir adaptar aquelas respostas que você precisa ter, ou a lógica que existe dentro do WCM, você coloca em qualquer tipo de negócio. Tá? Quando você precisa mover uma empresa muito grande, que é o nosso caso, é o caso de uma Fiat, é o caso de qualquer automobilística, é claro que o número de recursos é maior, é claro que o número de informações, dados e investimentos, eles são muito maiores do que quando a gente vai para uma empresa pequena. Mas a lógica e os conceitos, cara, você adapta na tua casa. Se você pegar na tua casa, eu até brinco, quando o professor vem aqui, né, eu falo para ele, professor, eu estou em step 6 já de energy, porque eu tenho toda a parte que eu tenho é de baixo consumo de energia, tudo produto da Whirlpool com classificação A, baixo consumo. Eu tenho sensores em alguns pontos de energia que é só uso quando eu vou, quando eu chego lá. Eu tenho fotovoltaica na minha casa da praia, onde eu gero energia solar e transfiro para Joinville e para a casa aqui que eu tenho também em São Chico. Eu uso minha secadora a gás. Então, assim, eu falo assim, eu uso os conceitos de WCM, por exemplo, de energy, no meu dia a dia. Tá? Eu ensino minha filha todo dia a não usar a luz, se ela sair, sair do quarto, apagar as luzes. Existem as TVs hoje que, se você sair e deixar ela desligada, ela entra em modo stand-by direto. Então, assim, eu brinco, eu uso na minha casa, por exemplo, tudo que eu aprendo de energy dentro dos 7 tipos de perda de energy. Claro, de transmissão, essas coisas, eu fiz também uma reforma que eu troquei toda a fiação. Mas você tem ainda as perdas, você sabe que aquilo é uma perda, tá? Que você vai atacar ou não, dependendo do business case que você vai criar. Mas você pode trazer isso para tudo. Basta você saber identificar, estudar, entender o que que é desperdício, entender o que que é perda e assim por diante. Um outro ponto que hoje faz parte da minha cadeira daqui na Whirlpool, sou responsável também por EHS da América Latina, é dentro de safety.
Assim, hoje eu olho para riscos que estão dentro da minha casa, tá? E explico para minha esposa e para minha filha todos os dias, tá? Quais são os riscos que são associados a riscos altos? É como se a gente fizesse o step 3, né, de safety, né? Na hora que eu faço o risk analysis, né, o assessment, prediction ocupacional, eu começo a entender aonde são os pontos que eu preciso fazer de alteração dentro da minha casa. Então, você leva para o dia a dia, numa condição não tão estruturada que nem a gente faz numa empresa gigante, mas com uma forma que tenha uma lógica, que você começa a mudar uma cultura e principalmente a percepção do que é um desperdício, que é um risco. Então, ele é levado para qualquer tipo de negócio, independente do tamanho. Tá? Muito legal. Tá? O Pedro faz uma pergunta aqui, que é o seguinte, André, como que a IRPO incentiva os provedores, né, os fornecedores na implementação do WCM? Tá. Assim, WCM, para mim, tem os pontos, né? Para mim é priorização, métodos, ferramentas, pace, rigor e resultado. Então, tudo parte de priorização. Então, olhando para a questão de fornecedores, eu tenho algumas frentes, né? Primeiro, fornecedores eu trato com qualidade, pela qualidade, e aí ele vem da priorização pela matriz de 8 estágios, que a gente tem dentro do pilar de QC. Então, a hora que eu olho para o pilar QC, eu vejo a classificação dos materiais e vejo a posição dele, eu coloco o meu esforço de time, né, para esses fornecedores de acordo com a criticidade. Quando eu olho para a logística, eu vou para a classificação de materiais. Então, pega essa classificação de materiais, qual o tipo de material, né? Se ele é um material duplo A, etc., como que a gente classifica ele em termos de entrega, e aí eu vou trabalhar com esse fornecedor para que eu tenha uma logística mais adequada e que eu consiga ter o right size container, uma otimização de movimentação e assim por diante, olhando para o mínimo material handling. Então, de acordo com a necessidade de cada produto que a gente tem, de cada part number e de cada fornecedor, a gente tem um approach diferente, seja ele por logística, seja ele por qualidade, ou seja ele depois por design, né? Porque eu também posso trabalhar dentro do fornecedor de design que a gente captura dentro dos pilares. Então, com base nessa priorização. Aí eu faço o desenvolvimento do nosso time junto com eles. Então, por exemplo, se eu pego dentro de qualidade um fornecedor que ele está dentro da minha matriz de QA, e que ele é um eixo duplo A e que eu preciso tratar ele de forma rápida, eu vou com equipes dentro do fornecedor para poder resolver problemas. E a gente capacita eles também em algumas metodologias de resolução num processo de ganha-ganha. Seja ele um fornecedor local, seja ele um importado, mas tudo ele com base nessas priorizações, tá? Sejam de qualidade, seja ele por logística, tá? E eu tenho uma equipe. Então, dentro da Whirlpool, a gente tem o que a gente chama dos SQIs e o SDE, são pessoas que estão dentro de desenvolvimento de produto e suprimentos, desenvolvendo peças junto com o fornecedor ou que fazem um monitoramento de peças no fornecedor, né? Fazem a gestão de fornecedores. Essas pessoas são capacitadas em resolução de problema, né? Em todos os 7 passos de problem solving, seja ele qualquer resolução de problema nossa interna, até um PPA, por exemplo, e vão atuar dentro do fornecedor junto com eles. Muito Então, bom, muito bom. mas tudo parte de uma priorização, tá? Não é uma escolha aleatória, não. Ok, muito bom. Uh, o cost deployment, uh, no WCM, o cost deployment ele estabelece como perímetro o custo de transformação, né? E aí você vai para uma indústria de transformação metal mecânica, você tem muita coisa de custo de transformação para atacar. Se eu vou para uma empresa onde tem baixo custo de transformação, né? E eu tenho outros custos além desse, né? Fora desse perímetro, tem outros custos interessantes para serem atacados. Como é que vocês discutem isso? Ou o custo de transformação para vocês é o suficiente ou vocês focam em outros custos além? Não, não, são todos. Tá? São todos. Tá, assim, quando eu olho para a manufatura, Serafim, a gente Né? tem, é claro, o custo de transformação como o principal. Se eu pego o perímetro de qualquer uma das nossas fábricas, eu vou pegar todo o custo que eu tenho dentro dela associado, a única coisa que eu tiro é depreciação. Então, tira a depreciação porque ela não é atacada, tá? Não é atacável, inclusive até um ponto de qual percentual que você usa da depreciação de investimento para você também não ficar com um custo fixo enorme, então a gente tira uma parte da depreciação. O restante são todos custos atacáveis, seja ele dentro do perímetro ou fora. Nossa, Se você olhar numa uma empresa como, por exemplo, a nossa, você vai ver que 80%, 75%, 80% do custo é material.
Tá? E assim, eu não posso ignorar um custo de material versus os 20%. Tá? E a gente tem uma matriz olhando para material, que é o Material Cost Deployment. Então, você vira esse Material Cost Deployment. Eu tenho o Logistics Cost Deployment, onde a hora que eu olho para frete, quando você fala, principalmente o Brasil, o Rubens estava falando, né, e eu vi a pergunta de uma das pessoas aí, que era a diferença do Brasil versus os Estados Unidos, né? Com uma logística muito ruim, né? A gente tem uma malha logística muito ruim. Então, custos de frete são muito altos. Então, como que eu olho para o Logistics Cost Deployment? E eu estou abrindo hoje, dentro da Whirlpool, a gente tem o Profit Deployment. Tá? Então, a gente olha para não só custos, mas como que eu gero novas receitas e novos lucros. Essa é uma coisa que eu acho que o professor está desenvolvendo agora, tá? E nós somos meio que a cobaia dele. Tá? Então, é uma coisa que está sendo desenvolvida, chama Profit Deployment, onde que, olha, assim, como que eu crio novas receitas, novas fontes de renda, de fatura, para que a gente possa ter maior lucratividade. Então, eu olho para Cost Deployment, seja ele o de conversão, depois eu entro com logística, energy, environment, etc., que está dentro de conversão uma parte dele, o logístico, o material cost deployment, depois você vê junto com qualidade, e agora a gente está falando de profit deployment. Tá? Então, não é simplesmente o conversão, mas é a gente olhar para vendas. Então, assim, hoje o meu trabalho como corporativo, né, como responsável pelo WCM aqui da Whirlpool na América Latina, é como que eu puxo marketing para trazer novas receitas. O que são essas novas receitas? Hoje, por exemplo, eu vendo um refrigerador. O que mais eu posso vender junto com o refrigerador? Qual que é o tipo de serviço? Qual que é o tipo de acessório? Qual que é o tipo de negócio que eu trago inovação? Se eu falar para o pessoal aqui, e olhando para o meu tipo de negócio, refrigerador, por exemplo, que é um dos nossos negócios, tem 98% de penetração no mercado. Tá? Então, aonde vira a briga agora? Por share, porque o mercado não vai trazer um volume maior de refrigeradores. Onde que eu consigo aumentar meu profit? Ou é no share, que eu vou vender mais, ou eu vou trazer novas inovações, trazer inovações. Então, como que eu trago inovações via produto, junto com EPM, por exemplo, para que eu possa gerar novas receitas dentro da organização? Esse é o Profit Deployment que nós estamos trabalhando hoje. Então, ele engloba tudo: custo, seja ele material conversão, e profit. Ah, legal, legal, legal. Eu gostei muito desse, até anotei esse termo, né? E até sugiro ao pessoal anotar esse termo aí, que é um termo bacana, que é o Material Cost Deployment, O né? material cost deployment. E soa como coisa nova e achei importante, né? Você ter uma matriz só para cuidar de desenvolvimento de custo em relação ao material, né? E o Profit Cost Deployment, que para mim, mais novo ainda, que coisa fantástica, né? E quando você fala em Profit Cost Deployment, deve envolver gente, tem que trazer gente de áreas. Eu percebo que até Sim, marketing acaba chegando aí, né, como convidado para participar de uma sim. discussão dessa, né? Sim, é marketing e vendas. A gente fez um evento muito grande aqui na organização, onde a gente colocou todo o time de marketing, vendas, logística, service, etc. Então, engloba a cadeia como um todo, o end-to-end do produto inteiro, até depois, quando eu falo de environment, que é o retorno desse produto, né, que é a logística reversa. Mas o envolvimento é todo, porque quando eu olho para cost deployment, seja ele de material, seja logística, seja energy, environment, etc., você está falando de redução de custo. Só, o profit deployment, a gente está falando em geração de receita. É o contrário. Então, assim, eu quero aumentar a receita, não reduzir custo. Então, você pode ganhar, aumentar a margem através da redução do custo, ou você pode criar novas tecnologias através de geração de valor de novos produtos, novos negócios. Então, o profit deployment ele é para incrementar a receita e não reduzir custo. Tá? Mas é um Legal. negócio novo que nós estamos trabalhando há mais ou menos 2 anos, tá? Muito legal, muito legal. Assunto que me interessa bastante, porque como nós estamos tratando, né? Inclusive, nosso curso, na Sustentária, a gente volta para essa coisa da customização, né? O que fazer para customizar, para adequar, né? Para ter liberdade de criar. Então, isso é muito legal. Muito, muito bacana esse ponto. Tem uma pergunta aqui do Pedro Souza. Nós vamos falar de Six Sigma ainda durante o dia e tal, mas aproveitando aqui a pergunta dele, com a relação do Six Sigma, como é que a relação do Six Sigma está inserida no WCM? Né? Aqueles, Bom, assim, deve ser ali, né, os Quick Kaizens, Medium Kaizens, Advanced. tá, você vai pegar a hierarquia das ferramentas, vai falar, né? Você vai começar 3G, 5WH, 5 por quê, 5G.
Uhum. 7 ferramentas, WCM Tools, Standard, Major, Advanced. O Six Sigma, ele entra muito com Advanced, dentro do Advanced Kaizen, muitas ferramentas, tá? Não todas. Algumas são mais básicas, outras são mais avançadas. Então, não são metodologias concorrentes. Tá? E eu acho que tem empresas que elas levam o Six Sigma como uma metodologia de excelência operacional. Tá? O grande ponto é que quando você segue essa sequência das ferramentas, e para mim aí vira a mágica do WCM, a lógica, né? Você consegue resolver muitas coisas básicas com ferramentas básicas, né? A hora que eu pego, por exemplo, uma resolução de problemas, que eu entro e elimino problemas que são causas especiais, né, como é falado dentro do Six Sigma, são os esporádicos, você vai geralmente resolver ele com restaurações de condição de base. Então, tá dentro de um 3G, se restaura a condição de base, você faz com uma ferramenta muito simples. Depois, você vai indo até você migrar para um PPA e etc., você usa ferramentas mais avançadas. Então, as ferramentas de Six Sigma, elas estão dentro do WCM de uma forma dentro da evolução dessa sequência de ferramentas. Você não vai usar um DOE para tudo. Tá? Tem coisas, por exemplo, que você consegue resolver ele dentro de um Taguchi, usando um Taguchi de uma forma mais simples do que um DOE. Então, o grande segredo é em que momento que você abre tua caixa de ferramentas e você consegue buscar a ferramenta mais adequada. Essa, para mim, é uma das atividades principais quando eu falo de Golden Triangle, né? Que a gente chama de Golden Triangle, que é FI, CD e PD. Como que eu identifico a minha falha, meu desperdício, que vem das matrizes, né? Pode ser a LAQA, pode ser de safety, pode ser a matriz de cost deployment, né? Que a gente fala de matriz C e assim por diante. Eu olho o método e a ferramenta que eu vou usar, por isso que eu falo priorização, método e ferramenta. E para mim, o Six Sigma nesse contexto, ele vira um método ou uma ferramenta, porque você vai para um Kaizen ou uma ferramenta específica, e aí você faz o rigor da aplicação, o pace, da velocidade, né? Dentro do lead time, para obter o resultado. Então, o ponto de Golden Triangle e a forma que se insere o Six Sigma dentro do WCM, para mim é isso. É uma parte da tua inventário de conhecimento que o Golden Triangle tem que saber gerenciar e tem que saber usar no momento correto. Se você utilizar por exemplo, um DOE, que é uma ferramenta avançada, dentro de um problema que não necessariamente precisaria ser atacado com DI, podia ser usado uma ferramenta mais simples, você vai desprender mais tempo, mais recurso, e seu BC vai ser menor. Então, a tua rentabilidade como time de resolução de problema vai ser mais baixa. Tá? Então, é um desperdício, e aí você consegue medir isso dentro do que você gasta de tempo dos seus engenheiros, etc. Esse é um ponto importante, porque a gente coloca o custo do engenheiro dentro do BC dos projetos. Então, toda vez que eu faço um BC, eu tenho o custo do tempo do engenheiro, tempo do técnico, etc., que está lá, para dar o retorno daquilo que a gente está aplicando. E você desprender um cara com 4 semanas para fazer um DOE, para fazer um projeto avançado, ele vai desprender muito tempo desse time e acaba sendo mais custoso e tão eficiente até quanto seria uma ferramenta mais simples. Tá? Muito legal, muito legal. Muito Mas ele bom. está dentro, é uma ferramenta lá dentro. Para a gente é uma das ferramentas que a gente abre e puxa na hora que é necessário. Ok. O Rafael Façanha faz um comentário apenas aqui, né? André, excelente essa abordagem, né, dos pilares de custo, né, que nós falamos há pouco, né? Ele até agradece por você compartilhar isso, muito bacana. E vou fazer uma última aqui, né? Eu vou fazer uma última que é o seguinte: a gente fala muito de melhorar o chão de fábrica, melhorar o fluxo de produção, né? Como é que dá uma dica para nós? Como é que lidar com melhoria, mas com a rotina também, né? Como melhorar, né? Para melhorar o nível de excelência, mas manter a rotina, né? Depois melhorar um pouco mais, manter a rotina. Essa conciliação entre as duas coisas, né? Quem não Atuar para melhorar, mas tomar o cuidado de gerenciar para manter, né? Como que é o IRPO? Como é que no dia a dia isso é feito, entendeu? Qual é o segredo, a receita? você vai ver, né, Serafim, quando você fala dos 7 passos, você vai ver que, principalmente aqueles que você gira os 7 passos todo ciclo, né, não é uma evolução, por exemplo, 7 passos problem solving. O final é padronização, né? Então, esse para mim é um ponto fundamental. E que nem eu falei para você, quando a gente fala do WCM, que a gente olha priorização, métodos, ferramentas, rigor, pace, resultado, o rigor ele é fundamental. E aí o rigor, seja ele em qualquer é,
ponto de auditoria, de análise, etc. Então, a gente cria dentro da companhia sistemas de auditoria que garantem isso. Então, essa é uma das minhas funções, né? Eu, como coordenador do WCM da América Latina, eu vou nas fábricas e faço uma avaliação. Dessa avaliação das plantas, eu tenho reuniões com a minha chefe, que é a vice-presidente de supply chain, e que eu passo status de WCM. E ela participa de todas as auditorias, ela participa de tudo, ela consegue talvez fazer uma auditoria de WCM hoje em dia. Então, criar um sistema de auditoria, criar um sistema de controle, um self-assessment, e principalmente manter, que nem a gente tem a oportunidade de estar com o professor Yamashina, e que tem um olho extremamente rigoroso para vir aqui, é fundamental. Falar que a gente também não se prepara para uma auditoria é mentira, é mentira. A gente se prepara também para auditoria, como todo mundo se arruma para ir numa festa, a esposa se arruma para ir no cabeleireiro, para ir no casamento, a gente também faz isso. Mas a gente mantém no dia a dia esse rigor com auditorias constantes, seja elas auditorias que nem o Rubens falou de 5S, que são auditorias normais, seja elas auditorias que a gente fala de SMAT, que são Step 4 quando a gente fala de safety. Tá? SMAT que a gente gira e a gente já tem plant-wide, então a gente faz isso na fábrica como um todo. Eu faço auditorias de passagens de step para cada é, seção ou cada área que está evoluindo dentro dessa expansão. Então, por exemplo, fiz a implementação de Step 1 a 3 numa área de WO. Existe uma auditoria que vai lá e valida isso dentro do time, junto com o time, e depois isso vira um padrão, porque isso vai para o que a gente chama de FPP, né? Então vem para a folha de pessoal padrão como um novo padrão e é mexido nas SOPs. Então, a constante ida da liderança na fábrica, a visão do WCM, os times que fazem os reports, etc., eles são fundamentais. Eu tenho grupos aqui, por exemplo, de WhatsApp, que eles me mandam direto, ó, se eu abrir aqui vai ter um, eles me mandam direto assim, ó, Gemba Safety Walk na área X. Então eles fazem um grupo que vão numa área por sorteio, então é sorteado aqui, eles vão na área e fazem uma auditoria, e quem tem que apresentar é o gerente da área. Tá? Então, o cara é o mais interessado porque ele não vai se expor também. Tá? E é claro, assim, são os números. Existe aqui, através de KPIs, o que a gente chama de KPIonatos. Então, quem são os melhores gerentes que estão com os KPIs mais elevados, que são aqueles que estão entregando os KPIs. E isso gera uma premiação dentro da fábrica. Então, tem uma parte de auditoria, reconhecimento com o time Gemba, o time de liderança no Gemba, na fábrica, o tempo todo. Então, acho que essa é a melhor forma para você manter a, essa padronização. Um segundo como que você cria essa visão. Então, por exemplo, safety. Eu tenho salas de jogo onde a gente treina as pessoas a olhar de forma diferente. A gente treina as pessoas a olharem uma forma, por exemplo, de ergonomia quando eu olho para a WO. A gente treina as pessoas para entender o que é um NVA. Hoje, se você andar numa linha de montagem, você vê um material nas costas do operador, qualquer pessoa sabe que aquilo é um desperdício e vão questionar. Então, as pessoas começam a dar e incentivar através de programas de sugestão. Então, melhorar os olhos das pessoas, as pessoas entenderem o benefício, e você está realmente como se fosse ostensivo, né? O tempo inteiro dentro da fábrica, questionando e perguntando. Tá? Muito bom, muito bom. Legal. A Ellen, para fechar aqui, né? Nós estamos entrando já no horário do intervalo. Só para a gente fechar rapidamente e não deixar a Ellen fora aqui, né? A Ellen Mascaranha, ela coloca: André, incrível o trabalho de vocês em busca da melhoria contínua. E uma curiosidade: vocês realizam auditorias para medir o nível de implementação das ferramentas? E qual é a periodicidade? Os auditores são internos ou externos? Você falou bastante disso, mas dá só um desfecho para a Ellen. Tá bom, Ellen, vamos lá. Eu vou te convidar para vir aqui para ver como que é o professor. Tá? Mas vamos lá, Ellen, eu tenho sim. Então a gente tem auditorias semestrais, tá? Inicialmente, quando a gente começou o WCM, o próprio professor fazia essa auditoria. Então ele vinha aqui semestralmente, a cada 6 meses a gente recebia a visita dele. Dentro do WCM, a gente vai falar sempre de extensão e expansão. Extensão é quanto você vai se aprofundando nos pilares. Então, por exemplo,
pilar de safety, vai começar o principal. Você começa step 1, 2, 3, geralmente você faz na primeiro shot step 1 a 3, depois você evolui para step 4, 5, 6 em área modelo e assim por diante. Isso é uma extensão. A expansão é quando você faz isso lateralmente, né? Quando que eu replico para minha, saio da minha área modelo, vou para duplo A, A, B e C. Então, a gente faz essas auditorias, que são auditorias de passagem de step internamente no site, e eu pontualmente, né, não consigo fazer em todos os sites, em todas as áreas por ser muito grande, eu faço pontualmente com o time. Semestralmente a gente tem as auditorias DWCM, que é onde a gente recebe a pontuação. Quando a gente fala aquele nível, né, bronze, prata, ouro, etc., que são as pontuações, essas acontecem semestralmente. O professor fazia ela semestral. A gente ganhou uma certa maturidade como companhia. Então, hoje eu faço as auditorias internas, com auxílio, e às vezes eu faço cruzado com o coordenador de cada site, eles vêm junto, me ajudam. Os diretores do site me ajudam também nessa auditoria, mas eu sou o responsável. Eu faço esse self-assessment e anualmente a gente está tendo auditoria do professor. A gente considera o score do site somente na auditoria do professor. A minha é como se fosse um self-assessment para a gente se balizar e até para eu me desenvolver, né? Porque daí eu comparo a minha avaliação com o do próprio professor. Então, a gente faz sim, e essa é uma parte do rigor para mim que é extremamente importante, tá? A gente, inclusive, vai receber o professor Yamashina aqui, que é o idealizador do WCM, em outubro, final de outubro, entre final de outubro e começo de novembro, para fazer as auditorias nos sites de Joinville e de Rio Claro. Tá? Muito bom. Muito obrigado, rapaz. Muito obrigado. Foi super Obrigado. proveitoso.